com seu apartamento aqui na cidade de Kearney. Está conosco o nosso novo pastor assistente, pastor Christopher Brown, que vai nos saudar em nome de Jesus. Amém. Buenos días, hermanos. En español voy a hacer, porque todavía no hablo portugués todavía. Yet. I don't yet. Pero mira, doy gracias a Dios por permitirme ser parte de esta familia y realmente Dios está haciendo algo grande aquí por medio de ustedes y es una alegría ser parte de la familia de CCP y ya me sentí bienvenido. Muchos hermanos me ayudaron con muchas cosas y me siento en casa, me siento en familia ya. Entonces estoy esperando que el Señor siga haciendo muchas cosas y que yo pueda ser parte de este ministerio. Y bueno, ahí estaba adorando al Señor atrás, escuchando portugués y intentando decir alguna cosa. Nadie podía escuchar mis errores. Y pensé, la palabra de Dios dice, deleítate en el Señor y Él te da los deseos de tu corazón, ¿no? Amén. Y es un gran deseo mío siempre ver todas las naciones adorando al Señor. Y aquí estoy, no solamente portugués y español y inglés, pero gente de muchos diferentes países latinos, Portugal, Brasil, y creo hay algunos países más aquí, ¿no? Entonces es una bendición ser parte de esto. Y también el Señor me ha dado un sueño porque siempre a mí me encantaba cómo suena portugués. Y aquí estoy en una iglesia que habla portugués. Gloria al Señor, ¿no? Amém. All right. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo, pastor. O presbítero Moisés vai orar pela Silva e Érica, nossos missionários lá em Portão, emprestados a Portugal, não é isso? Vocês ficam de pé mais uma vez, coloquem suas mãos assim de bênção, eles vão estar amanhã regressando e que voltem em breve também, né? Acho que... Para o casamento em setembro. Não, Gisele. E que os irmãos, desculpa, que os irmãos, dá licencinha, né? Amém. Que os irmãos estejam orando por nós, estamos indo para Portugal. E hoje de manhã eu estava ouvindo aquele hino, onde quer que Deus me mandar, eu irei. Gente, isso é muito sério. Não canta, não. Não é fácil. E todas as vezes que nós saímos de casa, nós passeamos muito também. E toda vez que nós saímos, eu vejo aqueles campos. E eu estou sempre falando com ele, os campos estão brancos para... Então, nós precisamos de vozes em Portugal que clamem, que estejam ali com o povo evangelizando. Meu marido, Deus abriu assim, deu espírito de evangelização. Abre essa boca e fala até no salão. E ele vai cortar o cabelo e fica pregando para as senhoras. E logo perguntam se ele é padre. Já mais de 2, 3 vezes. Então, que Deus nos revista, nos console, porque a saudade é grande dos irmãos e de estarmos aqui em comunhão. E ore também pela nossa igrejinha lá. Temos uma igreja que frequentamos, que, graças a Deus, temos muita oportunidade, porque é uma igreja pequena e, então, a gente pode fazer muita coisa lá. Então, para que Deus nos use e nos revista com o seu Espírito Santo, dando força, saúde, que é importante, e a bênção dele. Amém. Obrigada. Oremos, coloca a sua mão. Antes de orar, pegando uma caroninha aqui no que ela falou, dos campos estão prontos para a ceifa, eu queria lembrar para vocês que nós temos um casal missionário, que faz parte do nosso time, que está se preparando para ir para Portugal. Vamos ficar perto. Vamos ficar pertinho. Marina e Mork. Ela é de origem brasileira, filho de pais portugueses, mas foi criada aqui nos Estados Unidos, mas canta maravilhosamente bem, está treinando bastante português. Ele é 100% gringo, americano, mas está no processo de aprender o português e vão morar e vão trabalhar lá e fazer parte da nossa história. Hoje eles vão estar aqui no culto em inglês. Eles estão quase prontos para irem para Portugal. Mais um casal, mais um time. Né? Motivo das nossas orações. E nós, como grupo missionário, como departamento de missões, nós vamos estar investindo no sustento
desse casal, Mark e Marina. Lembrem de orar por eles. Deus e Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus, pela vida, Senhor Jesus, do Silvio e da Érica, Senhor. Deus amado, Tu conhece eles, Senhor Jesus, desde que eles eram sem forma dentro das suas mães, Senhor. Tu tinha um projeto de vida para eles, Senhor. E quando nós olhamos, Senhor Jesus, toda a trajetória deles, Senhor Jesus, ao ponto que eles chegaram agora, nós só temos de Te agradecer, Senhor. Dizer que Tu és bom, Tu és bom, Tu és muito bom, Senhor. Queremos Te pedir que agora eles possam estar voltando, Senhor, com a Tua bênção, Senhor, cuidando da sua saúde, da sua casa, do seu lar, Senhor, cuidando da Claudinha também, Senhor Jesus. Ó Deus, esteja com a vida deles, Senhor, façam deles, Senhor Jesus, obreiros cada dia mais animados, Senhor Jesus. Ó Deus, aquece o coração deles, ameniza a saudade, Senhor, e queremos Te pedir, Senhor, que eles possam ser uma bênção e que nós aqui possamos só nos alegrar, Senhor, com tudo que eles vão fazer lá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. E eu quero que nós leiamos juntos. Que bênção. Fala o nome deles para nós. Fábio e Jane. Fique de pé só para o pessoal olhar. Jeane. Fiquem de pé para o pessoal olhar para vocês. Obrigado, Jefferson. Muito bem-vindos. Nos deixe o seu nome, nós temos um presente para vocês também. Muito bem-vindos aqui, tá? Amém. Vamos falar juntos esses dois versos que estão, João. Aquela palavra, aquele, entre os colchetes, é porque ela não está no original da versão. Mas eu creio que nesse ou naquele faz mais sentido. Tá? Vamos todos juntos, vamos lá? Naquele dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim do Pai. Então ficaria melhor assim, naquele dia, vocês pedirão em meu nome, né? Vamos fazer assim então? Naquele dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Gente, eu tenho ouvido muitas palavras e pregações de diferentes pessoas, né? É o meu devocional, parte do devocional. Às vezes eu gosto também até, quando eu estou sem sono, coloco no ouvido, né? Se não atrapalha a Cláudia, né? Fico ouvindo mensagens. E essa palavra de hoje veio através de uma mensagem que me tocou profundamente, lá dos anos 1800 e tanto, né? Mas alguém estava lendo o texto daquela palavra e que tocou profundamente. Não foi exatamente o que o pregador estava dizendo, mas o que me tocou foi o seguinte, me falou ao meu coração, é que nós não precisamos, como filhos de Deus, amados de Deus, nós não precisamos ficar à mercê das circunstâncias. Às vezes eu me dou conta e vejo ao meu redor, parece que nós vivamos assim, à deriva, como se estivesse ao mar, à deriva, né? Se o vento toca para cá, vai. Se vai para lá, vai para lá. Se as ondas, a gente vai e não tem controle nenhum do dia a dia. E essa palavra veio para mim dizendo o seguinte, esse não é o plano de Deus para você e para mim. Ele nos preparou, Ele nos amou, Ele nos preparou o suficiente, nos deu a estratégia, nos deu os recursos para que nós possamos. Diga, ouça, não é controlar nem manipular o nosso presente e futuro, mas Ele nos deu a capacitação, o poder de nós não ficarmos passivos. Nós podemos afetar, podemos impactar, podemos mudar através do poder de Deus, sua atuação, a nossa circunstância, a nossa vida e tudo aquilo que está ao nosso redor. E eu vi que estava nesse texto aí. E eu queria compartilhar com vocês o que me ficou no coração. Vamos por partes. Naquele dia, aquele dia, né, a ideia do original, mas naquele dia. E eu coloquei isso em cor diferente para só ficar bem claro. Que dia é este? Jesus está falando aos discípulos. Que dia é este? Eu quero que vocês saibam que esse dia é hoje, é o nosso dia, é o nosso tempo. É o tempo nosso porque é o tempo quando o reino de Deus está presente. Jesus falou, né, que o reino de Deus está à porta, está chegando. E ele disse, o reino de Deus está entre vós.
Deixa-me colocar isso em perspectiva. Até Jesus vir, no Antigo Testamento, né, de Gênesis até o livro de Malaquias, havia a promessa da vinda de Jesus. A promessa, ele virá, o Messias virá, o rei virá e ele vai instalar o reino de Deus. Promessa, promessa, promessa. Quando Jesus veio, ele disse assim, olha, patriarcas, reis, falando para os discípulos, eles desejaram ver esse dia da chegada do reino de Deus, mas não puderam. Porque eles só tinham a promessa. Jesus não havia chegado ainda. Estão comigo? Jesus foi mais além ainda. Ele falou assim para os discípulos, olha, perguntaram, quem é o João Batista? Esse que veio preparar o caminho, que batizava lá no deserto e tal, tal. Jesus falou, olha, o João Batista, entre os nascidos de mulher, é o maior homem que já existiu, falando de João Batista. Mas ele foi ao ponto de dizer assim, mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Pararam para pensar? Que João Batista, quando seu ministério terminou, gente, Jesus não havia sido crucificado ainda. Jesus não havia sido ressurreto ainda. Então, João Batista era, com toda a sua grandeza, Jesus falou, ele era menor do que o menor, ele era menor do que o menor no reino dos céus. Entenderam essa ideia? Eu acho que vocês não estão pegando, não. Vocês não estão alegres, não. Porque, olha só, todos nós, depois de Cristo, estamos vivendo nesse período depois que Jesus já foi morto, crucificado, ressurreto e ascendeu aos céus. Estão pegando a ideia? Então, naquele dia é hoje. Esse dia é hoje. Então, nós temos que concluir que nós vivemos, você e eu vivemos, em uma época e um período extremamente favorável, extremamente privilegiado e abençoado. E nós somos privilegiados porque Jesus já foi à cruz, Jesus já morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus. E melhor, gente, ele já enviou o Espírito Santo de Deus. Ele disse assim, gente, é para a sua vantagem que eu vá. Porque quando Jesus estava aqui em carne, sendo Deus, né, ele estava ministrando a um número limitado, porque era a companhia física dele. Mas ele disse, quando ele ascendesse, ele enviaria o Espírito Santo que habitaria em todo aquele que nele crê. Vocês não estão entendendo nada. Estão pegando essa ideia? Que privilégio! Gente, nós, na verdade, somos mais privilegiados que os 12 discípulos, apesar que eles viram Jesus na carne. Nós somos mais privilegiados que aqueles 70 que ele enviou, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Então, naquele dia, este é o dia, este é o momento, este é o período, porque nós temos já a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porém, preciso dizer também que naquele dia tinha um outro significado para os discípulos, para nós, que ele dizia assim, naqueles dias virão períodos de perseguição. O próprio Jesus falou assim, olha, as pessoas vão prendê-los, jogá-los fora da sinagoga, vão prendê-los e pensarão que estão fazendo um ato de louvor a Deus. Isso aconteceu. Muita perseguição, jogados na prisão através dos anos, pessoas cristãs que creem em Jesus queimados em postes, pessoas jogadas às feras, crentes reunidos em lugares cavernosos, com as vozes de murmúrio apenas, porque se falassem alto, lá os guardas poderiam ouvir, as pessoas podiam ouvir, e eles podiam ser presos. E naquele contexto, naqueles dias, eles clamavam a Deus, eles oravam ao Deus vivo. Deixa-me dizer, naquele dia, talvez você aqui mesmo esteja passando por algum tipo de perseguição, então você vai ouvir mais sobre o que devemos fazer nesse momento, porque perseguição sempre deve ser uma lembrança da nossa conexão e nosso privilégio diante de Deus. Esses dias também podem ser não só o reino de Deus que está aqui, não só o tempo de perseguição, mas talvez tempo de grande alegria. Moisés falou sobre ser abençoado, né?
sobre sermos abençoados. Talvez você esteja aqui hoje não em perseguição, talvez você esteja aqui em um momento de muita alegria. Parece que é uma avalanche de bênçãos vindo em seu favor, coisas acontecendo que estão te levantando, te alegrando. Então você também, nesse momento, esse pode ser naqueles dias, e aqui ele vai dizer, o que você faz? O que eu faço quando há muita alegria? O que eu faço quando há muita tristeza? O que eu faço agora que eu tenho esse privilégio de viver no reino de Deus? Notaram isso? Então, Jesus está dizendo para você e para mim, naquele dia, e Ele diz para nós, vocês farão o quê? Pedirão. Naquele dia, vocês pedirão. Pedir, olha só, olha o mandamento. Pedir, simples, gracioso, com uma promessa. Ele diz para nós, em outra parte do Evangelho, pedir e dar-se-vos-á. Né? Então, Ele já está dizendo para nós, peça, e você receberá. Ouça, ele não está mandando, o mandamento não é assim, gente, desejem dias melhores. Não, peçam. Ele não está dizendo para nós assim, gente, comprem, façam tudo para comprar. Não, peçam. Ele não está dizendo para você e para mim assim, olha gente, trabalhem duro até você conseguir. Já mencionei para vocês, fico assim constrangido, como ele fala assim, pastor, ganhei uma bênção, eu paguei o preço em oração. Não há preço que pague a bênção de Deus, irmãos. Nós não podemos comprar ou trabalhar para a bênção de Deus, ela é dada graciosamente. Irmãos, queridos, existe uma dificuldade na sua mente, alguma coisa que você está lutando na sua mente? Peça. E essa dificuldade vai ser removida. Peça e será. Há uma necessidade no seu lar? Peça. E o Pai Celestial vai supri-la. Há alguma fraqueza espiritual no seu ser com a qual você está lutando? Você diz, Senhor, até quando? Eu sei que não te agrada, mas está aqui em mim essa maneira de ser e tudo mais. Peça. E o Espírito Santo vai libertar você dessa situação. Há um desejo profundo no seu coração, e que porque ele não é correspondido ou atendido, se torna em tristeza. Peça, e ele irá não só responder o seu pedido, mas ele irá remover essa tristeza, em nome de Jesus. Agora, como pedir? Peça com simplicidade. Peça de maneira simples. Pedir. Não precisa de ter as palavras tudo certinho. Não precisa haver assim algumas fórmulas que precisam ser faladas. Nós temos que pedir como filhos pedem aos pais. Eu tenho sido deleitado nas sextas-feiras na casa de Zica e Jaqueline, estão aqui, né? Tem as duas gêmeas, né? Tem 2 aninhos já completados. Mas elas falam um pouquinho e tem um monte de palavras, né? E eu fico maravilhado de ver como os pais entendem, nossos filhos de vocês, nós, são a mesma coisa, né? Como a gente entende a linguagem das crianças, né? Vem tudo quebrado, umas palavras que só os pais entendem, não é assim? Então, oração assim, peça. Fale com o pai do jeito. Ele não está pedindo para vocês fazer uma explicação aqui, português correto, né? Gramática, tudo em dia. Não, simples como crianças o fazem. Não precisa ser eloquente. Tem gente que ora bonito, não é? Dá gosto ouvir. Mas Deus não está dizendo, ora, só se você orar bonito que eu vou ouvir a sua oração. Não, ore de maneira simples. O que o Senhor deseja é que você e eu, nossos corações, estejam livres diante dEle, como crianças estão diante do Pai e dos pais, e falam com toda liberdade. Peçam, mas peçam consistentemente. Vamos pedir na manhã, Senhor, abençoa esse dia. Direciona os meus caminhos. Vamos pedir à noite, falando, Senhor, me proteja durante a noite. Senhor, para que eu tenha uma noite boa de descanso, que acorde desperto, cheio de energia. Amém? Amém. Peça em segredo, na sua privacidade. Peça seguindo a direção do Santo Espírito de Deus. Ele habita em você, permita que Ele fale e traga à sua mente, aos seus lábios, aquilo que precisa ser falado. Fale, peça quando se sentir indigno,
Quando você achar que não merece, que não tem jeito que Deus vai te ouvir, Ele vai lhe ouvir. Ele vai lhe ouvir. Aliás, vou dizer uma coisa, se você esperar o dia que você se sinta digno, você talvez nunca vai pedir. Peça em todo o tempo. Peça, coloque diante dele coisas pelas quais você tem lutado muito. E tem esperado muito, e elas não têm chegado até você. Pedir. Naquele dia. Pedir. Porque tudo que você precisa fazer. E ele diz, você irá receber. Ouça o mandamento de Jesus e apenas obedeça. Abra bem a sua boca e o Senhor a encherá. Receba dele. Mas ele diz mais assim, naquele dia, o dia de hoje, o dia mau, o dia bom, seja qualquer circunstância, peça. Ele diz também, em meu nome, em meu nome. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. Vou passar rapidamente esse ponto, porque eu creio que ele está bem claro para nós. Por que pedir o nome de Jesus? Porque nós pedimos no nome de Jesus por aquilo que ele fez por nós. Não é o meu mérito, mas o mérito dele. Então você pode chegar diante do Pai e dizer, Pai, eu estou aqui na sua presença por aquilo que Jesus fez por mim. Pelo fato de que ele foi àquela cruz e ele tomou os meus pecados. E eu recebo esse presente dele. Podemos dizer, Pai, faça por mim como se o Senhor estivesse fazendo por ele. Agora, irmãos, uma palavra de cautela. Não use o nome de Jesus para pedidos vãs ou fúteis, coisas supérfluas, ok? Deixa a nossa seriedade diante de Deus, ok? Prevalecer. Por último, eu quero concluir dizendo o seguinte, eu devo pedir, naquele dia, seja qual for a circunstância, peça. Em nome de Jesus. Agora, por quê? Quero concluir com isso aí. Olha só, gente. Olha que revelação maravilhosa. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Não parece estranho? Jesus está mandando pedir em nome dele. E logo em seguida ele fala assim. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Deixa eu me traduzir isso, né? Ele está dizendo o seguinte. Não estão falando vocês que vocês vão pedir, aí Deus vai falar assim, espera aí, deixa eu ver o que eu faço. Aí Jesus vai interceder e aí a coisa vai acontecer. Ele está dizendo, eu não vou fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Por quê? Pois o próprio Pai os ama. Deixa eu falar mais uma vez. Nós sabemos que é verdade que Jesus intercede por nós. Mas ele está dizendo assim, a sua posição é tão privilegiada. Não só você vive num período que os patriarcas e os reis sonharam em viver. Não só você tem o Espírito Santo de Deus com você. Mas você hoje, quando pede ao Pai, eu não preciso me intrometer, porque o Pai ama você. Você está pegando essa ideia? Se nada mais você levar daqui hoje, pegue isso aí. Porque o Pai ama você. A gente às vezes pensa assim, olha, Deus só me ama porque eu aceitei a Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que grande amor é isso, que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Antes que nós pudéssemos receber a Jesus, antes que nós pudéssemos ter os pecados perdoados, o Senhor já nos amou. A palavra de Deus fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho amado. Antes. Mas agora Ele diz, agora que você recebeu a Jesus, que você ama o Filho, que Ele ama também, agora vocês têm algo em comum. Nós temos algo em comum com Ele. Vou ilustrar isso aí. Imagina que um casal queira adotar uma criança órfã, ok? Então vai, procura aqui e ali, aí encontra a criança. Quando olha aquela criança, amam aquela criança. Compaixão, amor, né? Esse é o amor de Deus inicial por nós. Agora imagina que eles pegam aquela criança, adotam, levam para casa. E aquela criança agora começa a crescer e ela ama os pais. E expressa isso. Os pais continuam amando, mas notou? Antes ele amava de compaixão. Agora ele ama por deleitar-se com o filho. Notaram a diferença? O Senhor olha para você e para mim que está em Cristo Jesus e ele diz assim, olha, eu te amei quando você estava perdido. Quando você era um órfão, uma ovelha sem direção. Eu te amei. Por isso enviei Jesus.
Mas hoje eu te amo mais porque você ama o meu filho. Porque você se deleita em minha presença. Notaram isso, irmãos? Eu não sei onde você está na sua vida, que caminhos que você está, que lutas você está travando. Mas eu queria que você soubesse, você que entrou nesse recinto nessa manhã, que está cultuando conosco, ou talvez que vai estar vendo pela internet. Ouça, antes mesmo que você fosse alguém, Deus já lhe amou. Amém. E Ele te amou tanto que Ele providenciou uma maneira de você estar reconciliado com Ele. Por isso Ele mandou Jesus. E hoje Ele não quer que você viva uma vida aí que o vento toca para cá e para lá. Não, não, não. Ele está dizendo a você, naquele dia, e esse dia é hoje, nos tempos ruins, nos tempos bons, seja qual for as circunstâncias, pessoais, familiares, situação que seja, peça em meu nome. E o Pai não vai te atender porque eu vou interceder, tá? Ele ama você e Ele vai te ouvir. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro, Deus, para que essas palavras permaneçam conosco, Senhor. Melhor, Deus, que essa verdade permaneça conosco, Pai. Senhor, eu gostaria de ver esse nosso povo levantando aqui hoje, Deus, e de uma maneira extraordinária, Pai. Pai, colocando todos os seus anseios diante do Senhor. Aqueles que estão passando por perseguição e momentos difíceis, Deus, que descansem no Senhor, pedindo em nome de Jesus, sabendo que o Senhor os ama e o Senhor vai carregá-los, ó Deus, vai saciá-los. O Senhor vai, Pai, carregá-los em triunfo em nome de Jesus. Aqueles que estão sendo abençoados, ó Deus, que estão com assim, torrentes de gozo, de alegria, de sucesso, também, Senhor, vão se deliciar no Senhor, orando. De maneira simples, de maneira profunda, de maneira sincera, corações abertos, dizendo, Senhor, oh Deus, obrigado pelas armas que o Senhor já colocou para nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de viver em tal período, Deus. Obrigado que o Senhor nos colocou aí, que o Senhor não nos colocou como vítimas inocentes, Pai, sem esperança, Deus, que não podem fazer. Não, Pai, nós podemos mudar a nossa história, mudar o nosso ambiente, mudar as nossas circunstâncias em nome de Jesus. Simplesmente pedindo em seu nome, Jesus. Retira toda dúvida, todo temor, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.